E por isso eu fico em pé em frente de vocês hoje e eu já pedi a Deus para somente me deixar pregar 5 minutos e sentar e fugir. Mateus 5 e versículo 8. Bem-aventurado os puros de coração. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Deus, nessa manhã, estou aqui perante a Ti, quebrado, com meu espírito completamente aberto, sem nenhum desejo próprio, a não ser que Tu seja glorificado e que Tu receba toda a honra e que o Teu reino cresça. Em nome de Jesus, te louvo, Senhor. Irmãos, podem se assentar. O meu pai era missionário no Brasil. E sendo missionário no Brasil, ele era muito dedicado à obra. Eu amo meu pai, por favor, entende isso. É um homem de Deus, verdadeiro. Crescendo, ele sempre foi meu herói, e no ministério a mesma coisa. O meu pai cresceu numa casa de alcoólatras. Ele foi criado por um alcoólatra. O pai dele tentou matar ele quando ele era neném. Meu pai não tinha um bom exemplo de como ser pai. E quando ele veio para o ministério, o pastor dele, quando assinou carta para todos os outros rapazes ir para a escola bíblica, ele não assinou para o meu pai. Acabou que meu pai teve que ir para a guerra de Vietnã. Meu pai passou tempo na guerra de Vietnã e por causa disso, quando eu, como menino crescendo, quando a gente falava de guerra, eu era menino, eu queria ouvir as histórias. E eu fazia pergunta para ele sobre a guerra de Vietnã e ele, por 2 ou 3 dias, ele não conversava. De fato que ele ia para... Minha mãe falava conosco, não pergunte ao seu pai sobre o Vietnã. Meu pai era médico na guerra de Vietnã. E quando, as poucas vezes que ele se abriu e contava as histórias, ele contava sobre salvando a vida de homens quando eles estavam levando tiros. Ele ia para o encampamento, arrancava o corpo dos homens e trazia de volta para colocar no helicóptero. Quando meu pai chegou da guerra de Vietnã, ele casou com minha mãe. Minha mãe, o pai dela era missionário, chegou no mesmo ano que o pastor Ben e irmã Teresa chegaram em Manaus. Eles chegaram no mesmo ano lá. Meu avô era de uma igreja apostólica e o pastor Ben da igreja pentecostal unida. Na época nos Estados Unidos eles se davam muito bem, andavam, tinham comunhão. Minha avó ficou doente, tiveram que voltar para os Estados Unidos. E meu pai então casou com minha mãe e vieram para o Brasil quando eu tinha 11 meses de idade. Eu cresci numa casa que meu pai dava o tempo todo dele para a obra de Deus. Se eu queria ter tempo com meu pai, era na igreja. Eu vou ser sincero com você, eu queria um pai. Mas o meu pai queria a obra de Deus. Eu não estou falando mal do meu pai, por favor, entende. Eu amo o meu pai. Mas crescendo como um rapaz na igreja, eu fiquei... Eu não quero dizer com raiva de Deus, porque eu não tenho razão para isso, mas a igreja tirou meu pai de mim.
A maioria dos meus aniversários ele estava pregando convenção no Brasil, em algum lugar. Eu posso te falar, talvez na minha vida toda, meu pai estava no meu aniversário, talvez 3 vezes, 4 vezes talvez, até eu fiz 18 anos de idade. Quando eram momentos especiais para mim, eu comecei a lutar karatê e no ano 89 eu ganhei o campeonato de Shotokan Karate, karatê no Rio de Janeiro. Eu lutava muito, eu gostava muito de competição. Meu pai nunca, nenhuma vez, pôde vir numa competição que eu tive. Quando eu ganhei o campeonato, ele também não estava lá. Eu queria meu pai. Isso era tão importante para mim. Mas o meu pai nunca tinha tempo para mim. E por favor, entende, meu pai é o meu herói. É um homem de Deus que conheci poucos igual a ele. É um homem que dedica a obra. Mas como menino, eu precisava do meu pai. Então, com 13 anos de idade, eu comecei a entrar em rebeldia. Morando no Rio de Janeiro, meu pai era diretor da escola bíblica. E fiquei muito rebelde. Eu andava com pessoas que eu não deveria andar. Alunos da escola bíblica, infelizmente, me viram fazer e ser algo que não era agradável a Deus. Eu tentei fazer o meu melhor para nunca trazer aquela bagunça para dentro da igreja e esconder os meus pecados, e eu ia para o mundo. Mas na verdade eu estava com muita raiva, muito ódio, porque eu queria meu pai. Eu queria ter tempo com meu pai. Eu era o único filho dele. Ele tinha 2 filhas e um filho, e eu queria sentir que meu pai me amava. Eu não estou reclamando, por favor, entende. Já cuidei disso tudo com meu pai e com Deus. Isso já está tudo certo. Mas eu estou levando a um caminho aqui, então fica comigo um pouquinho só. Por causa daqueles sentimentos no meu coração, eu abri minha vida para coisas que eu nunca deveria ter aberto minha vida. Comecei a andar com pessoas que vivia de uma forma muito errada. Vivendo na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, como um americano não era bom. Porque tinha muitas possibilidades para namoros que eram indevidos. Vivia num lugar que tinha muita violência. De fato que eu já vi homens com quem eu estava andando tirar um revólver e matar as pessoas do meu lado. Eu já vi amigos meus morrer do meu lado. Muita coisa que nunca deveria ter acontecido, aconteceu. Porque eu estava em rebeldia contra meu pai e contra Deus. Sempre apontando o meu dedo para a razão que eu era assim. É culpa dele. É culpa disso. É culpa da igreja. É culpa do meu pai. É culpa da Igreja Pentecostal Unida, que quer todo o tempo do meu pai. É culpa de todo mundo, mas não é minha culpa. O meu coração me levou a um lugar de pensar que todo mundo era culpado a não ser eu. E a razão que eu sou assim é culpa dessa atitude, ou essa razão, ou essa pessoa. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Com 17 anos e meio de idade, meu pai finalmente, depois da 8ª vez que eu estava no meio de tiroteios, cheguei em casa uma noite completa, eu já sou branco, mas eu estava mais branco ainda. Quase morri naquela noite. E meu pai decidiu naquela noite que ele ia me mandar para os Estados Unidos e eu nunca mais ia poder morar no Rio de Janeiro. Eu nunca vou esquecer de um rapaz. O nome dele era Marcos.
O Marcos gostava de fumar maconha na escola bíblica. Ele vinha, porque quando você entra no portão da escola bíblica, tem o lugar onde os casais moravam, e se você andasse, tinha um barranco, e atrás da casa dos casais, ele podia se esconder lá e fazer maconha, fumar maconha. Mas é só que as crianças dos alunos bíblicos também, eles brincavam lá. E eu fui para o Marcos e avisei ele várias vezes: cara, tu tem que parar de fumar maconha aqui. Para de vir aqui e fazer bagunça. E com 16 anos de idade, eu vou ser sincero com você, eu não imaginei que alguém ia fazer alguma coisa. Eu queria que eles dessem talvez um papo nele, porque ele não queria me ouvir. Poxa, ele estava vindo fumando maconha perto das crianças da escola bíblica. Eu senti justificado em falar e comentei com um homem que eu conheço lá, e ele comentou com outro amigo, e no próximo dia eles mataram o Marcos. E o comentário que falaram comigo depois é que o senhor nunca mais vai ter que se preocupar com ele fumando maconha na escola bíblica. Dos anos de 16 anos até 24 anos de idade, 8 anos, toda vez que eu tentava orar, eu via o rosto do rapaz e culpava a mim mesmo pela morte dele. E o inimigo usava aquilo contra mim, dizendo: a razão que ele está morto é sua culpa, ele vai para o inferno por sua culpa. Aí eu parei de apontar os dedos para os outros e comecei a apontar o dedo para mim mesmo. Abençoado, bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Com 17 anos de idade, meu pai me colocou no avião. Eu voltei no Rio uma vez. Com 19 anos de idade, com o filho do pastor Wright. E o filho do pastor Wright dava aula e eu traduzia por ele. Eu tenho 46 anos de idade hoje. E desde os meus 19 anos de idade eu nunca mais pisei na escola bíblica. Porque a escola bíblica para mim só tem lembranças ruins. Rio de Janeiro para mim é um lugar que eu nunca mais quero voltar. Porque a atmosfera lá quase me destruiu. A violência, a imoralidade, a bagunça, a culpa e o fato que eu não tinha meu pai. Mas o problema daquilo tudo era que meu coração estava começando a ficar impuro. E eu estava permitindo muita coisa entrar no meu espírito que não pertencia no meu espírito. De 12 anos a 16 anos era pecado. De 16 anos a 24 anos era mágoa e culpa. E chegou um ponto eu já era credenciado como ministro. Acabei de completar 25 anos de ser credenciado como ministro da Pentecostal Unida Internacional. Recebi meu certificado semana passada. Chegou um ponto que, mesmo com o credencial de ministro, eu tinha feito faculdade, eu tinha um trabalho muito bom na Time Warner. Eu estava trabalhando com filmes como Space Jam, o Quest for Camelot, Iron Giant. Vocês que voltam lá para trás, aquele filme do Michael Jordan, jogador de basquete, com todos os... talvez você não lembre, mas meu nome está nos filmes lá embaixo. Meu nome está em uns 4, 5 filmes da Warner Brothers como trabalho. Eu ganhava bem, eu estava trabalhando bem. Eu tinha um emprego incrível, oportunidades muito bons. Mas o meu coração estava tão errado.
Meu coração estava completamente sujo de culpas, de raiva, de coisas que me chateou, de pessoas que me magoaram. Eu chegava perante a igreja e eu falava quanto que eu amava a Deus, mas a verdade é que Deus não tinha o meu coração completamente, porque eu guardei lugares no meu coração para minhas mágoas, eu guardei lugares no meu coração para minhas raivas, eu guardei lugares no meu coração para minhas culpas. E quando eu chegava perante a presença pura de Deus, como eu disse, eu gostaria tanto de não ter que fazer isso hoje. São lembranças que eu preferia não lembrar, porque minha vida quase foi completamente destruída por causa das condições do meu coração. Com 24 anos de idade, eu passei o pior momento da minha vida. Desde então, eu tinha ido na igreja do pastor Wright com 19 anos de idade, mas o jeito dele muito forte, eu não queria deixar Deus cuidar do meu coração, e depois de 2 anos na igreja dele, eu casquei fora para a escola bíblica. Eu nem contei para o bispo Wright que eu estava indo embora, eu fui. Ele me achou 2 meses depois. Kevin, onde você está? Eu fui para a escola bíblica. Volta aqui, rapaz. Não, senhor, não vou voltar não. Então o meu relacionamento com o bispo Wright terminou quando eu tinha 20 anos de idade. E por 4 anos eu não vi ele novamente, porque eu não ia na igreja dele mais. Eu tinha coisas aqui dentro que eu não queria cuidar. Tem coisas em alguns dos seus corações nessa manhã que você está guardando há muito tempo. Eu sinto tão forte no meu espírito. Tem pessoas aqui tem até pessoas aqui dentro que você não gosta nem de conversar com eles. Você não gosta de nem ter que ter uma palavra com eles de mágoa e culpa. Coisas que te chateou, coisas que você tem visto que você acha tão errado. E a situação do seu coração está te separando da presença do teu Deus. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que você não entende é que a situação do seu coração está te separando da perfeita vontade e glória e poder do seu Deus. Mas é culpa deles, mas é seu coração. Mas foi eles que fizeram, mas é seu coração. Mas eles não é seu coração. É o seu coração. Com 24 anos de idade, eu estava bem de vida, eu tinha mudado minha vida, e agora eu tinha razão de mostrar como é que eu estava bem. Eu nunca esqueço daquele dia que eu peguei um voo que eu estava morando em Los Angeles, eu peguei um voo de Los Angeles para Washington, D.C. Eu aluguei um carro esporte vermelho com conversível. Era da Ford, é um Mustang da Ford. Eu aluguei coloquei para baixo, eu estava andando nas estradas. Eu cheguei, eu estou ganhando quase $130 mil por ano. Eu estava bem de vida, eu tinha comprado minha casa, eu estava com o meu credencial de ministro, eu estava com um emprego incrível, bom, reconhecido. Mas o meu coração estava tão impuro. Sujo. Perante a Deus eu fazia as coisas porque eu sabia, eu tinha aprendido a ser pentecostal. Eu aprendi a maneira de jogar minha voz, eu aprendi a maneira de pregar, eu aprendi os versículos que o povo se mexia, eu aprendi, eu até estava cantando com a escola bíblica e eu estava bem, eu estava assim, meu coração estava com tanta bagunça, que a maneira que eu estava vivendo era para esconder a situação do meu coração. Porque tudo que eu fazia era aqui fora, era pelas vistas. Tudo que eu fazia era para todo mundo ver que eu estava bem, mas aqui dentro estava tão sujo, estava tão quebrado, estava tão acabado. Eu aluguei esse
Carro esporte, conversível, vermelho. Eu nunca esqueço daquele carro. Tinha dinheiro para queimar. Está na hora de viver um pouquinho. Cheguei na igreja do pastor Wright, que estava tendo convenção lá de pastores. E eu cheguei lá, mas eu conheci o bispo Wright o suficiente para saber que ele consegue olhar além do fora. Até naquela época. Então eu cheguei e ele estava ensinando. Ele estava no meio de mais de 1000 pessoas. E estava pregando, ensinando a palavra. E quando você entrava na porta da igreja anterior dele, tinha um vidro que você podia olhar. Então eu fiquei lá olhando até que eu vi que ele virou as costas. Abri a porta, corri para o assento lá atrás. Mas antes que eu sentei, eu não queria que ele me visse. Vou ser sincero, eu não queria. Mas antes que eu conseguisse sentar, ele virou. Eu nunca esqueço daquele momento com 24 anos de idade, quando eu pensei que, na verdade, eu estava enganando a mim mesmo. Quando eu pensei que eu já tinha conseguido cobrir e esconder toda aquela bagunça, toda aquela violência, toda aquela imoralidade, todas aquelas mentiras, tudo aquilo sujo, toda aquela culpa, toda aquela mágoa. Eu finalmente consegui esconder, e agora esse lado de fora está tudo bem. E todo mundo pensa que eu agora estou fazendo sucesso, e eu estou bem de vida, e tudo aquilo já se foi. Bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu nunca esqueço, porque tinha passado quase 4 anos. O bispo Wright me olhou, colocou o microfone para baixo. Em frente de mais de 1000 pessoas, ele saiu pelo corredor. Por 4 anos eu não conversei com ele. Por 4 anos eu não tinha visto ele. E no meio de uma pregação, em frente de mais de 1000 pessoas, ele colocou o microfone para baixo. Foi lá atrás, me abraçou e falou: "Bem-vindos para sua casa, filho. Agora, depois de mais de 8 anos, Deus vai finalmente te curar." Eu sentei lá no final, chorando igual um neném, porque Deus começou a mostrar para mim as impurezas que estavam no meu coração. A raiva que eu tinha contra o meu pai, a mágoa que eu tinha contra a própria igreja. A razão que eu sentia tanta raiva de missões, porque tinham colocado meu pai e minha mãe no lugar que quase esmagou e destruiu minha vida. Eu tinha perdido minha felicidade, eu tinha perdido o meu bem-estar. Minha mente estava cheia de lembranças de violência e morte, e lembranças de imoralidade e bagunça. Eu perdi a minha pureza de espírito. Eu tinha aprendido a esconder a situação do meu coração, tentando fazer algo por fora que todo mundo ia olhar e dizer: olha, ele está bem, ele está vivendo bem, ele está com tudo em ordem, tudo bem, mas o meu coração estava tão mal. O bispo terminou de pregar, e eu lá atrás chorando. Todo mundo se levantou para ir almoçar. Eu acho que eu cheguei umas 10 horas da manhã, e ele ensinou até talvez umas meio-dia. Todo mundo foi almoçar. Ele mais uma vez colocou o microfone para baixo, e de meio-dia até 4 horas da tarde, o bispo sentou comigo numa cadeira, e Deus começou a usar ele de falar: o rapaz que morreu, Deus não te culpa. A raiva que você sentia com seu pai por não ter tempo por você, você transferiu para Deus, e agora você não quer nem orar, porque você pensa que seu pai celestial não vai estar lá para cuidar de você. Essa culpa, essa violência, essa imoralidade, você tem que deixar nas mãos de Deus e ir em frente, porque o sangue de Jesus é o suficiente para te lavar e te purificar, e você pode renascer novo na presença dEle.
Por 4 horas eu quebrado na presença de Deus, eu vi um homem sujo, um homem que não deveria nem ter credencial de ministro. Eu vi um homem que perante a Deus eu não era capaz de fazer nada. Perdoa a minha carne hoje, porque eu não queria nem estar aqui nessa manhã, eu não queria estar falando sobre isso. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, versículo 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração. Com 12 anos de idade, um amigo meu me apresentou para uma mulher de 20 anos de idade. Eu tinha 12 anos de idade. Eu mudei para o Rio de Janeiro com 12 anos de idade. E com 12 anos de idade, uma mulher de 20 anos de idade começou a me namorar. Nos 13 anos de idade, eu não quero nem te contar. Os 14 piorou, 15 pior ainda, 16 pior ainda. Chegou a um ponto que eu não respeitava o corpo de nenhuma mulher e nem o meu próprio. Eu perdi a minha pureza completamente. Para mim, imoralidade era normal. Guarda o teu coração. Porque você pode estar tentando esconder esse lado de fora, dizendo está tudo bem. Mas quando a impureza entra no seu espírito, vai afetar tudo que você faz e tudo que você é. Mudei para os Estados Unidos e no tempo que eu morei nos Estados Unidos, durante essa época, eu podia entrar numa cidade. Eu entrei em Baltimore, entrei em Los Angeles, entrei em Washington, D.C. E sem saber onde era, eu podia ir para o lugar mais perigoso, mais imoral da cidade. Aquela escuridão me chamava. Aquela bagunça me chamava. O meu coração estava tão sujo e tão envolvido nas trevas. Não era minha intenção. Não era minha intenção, porque eu falava, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus. Eu nunca parei de ir para a igreja. Mas eu ia para a igreja e ia para a bagunça no mesmo dia. Eu louvava a Deus com um lado da minha boca e pecava no mesmo dia. Eu ia para os cultos e orava, eu cantava, batia palmas, mas depois do culto eu já estava na rua. Eu aprendi a fingir muito bem. Eu aprendi até a pregar. Fui eleito em posição distrital com meu coração impuro. Oh Deus, guarda o teu coração, porque dele procede. A parte que eu nunca contei para ninguém, a não ser minha esposa e alguns amigos muito íntimos, pessoas de confiança. A coisa que eu nunca imaginei que eu faria. Chegou a um ponto com 23 anos de idade, antes que eu fui para ver o pastor Wright.
eu dirigi para uma área em Califórnia, Yosemite National Park. E eu lembro, eu achei um lugar lá que tinha uma cascata de águas. Eu subi lá e saí da trilha e entrei num lugar onde as águas estavam correndo e a grama. Eu falei, Deus, se você não me mudar, eu prefiro morrer. Porque eu estou cansado de viver uma vida que eu sei que meu coração não está certo. Quando eu tento orar, eu só penso nos meus pecados. Quando eu tento buscar a tua face, eu só penso no meu passado. Quando eu clamo o teu nome para você salvar almas, eu só lembro do Marcos morrendo. Tudo do meu passado tem me levado ao ponto que eu sinto destruído. Eu não consigo sentir completo, eu não consigo sentir livre, eu não consigo sentir puro. Porque tem tanta coisa aqui dentro que não te agrada. E tanta coisa aqui dentro que não agrada a mim mesmo. E eu culpava a mim, culpava os outros, culpava a Deus. Eu estava sempre por causa do meu coração. Eu estou sendo aberto demais, né? Guarda o teu coração. Porque o inimigo colocou um alvo no seu coração e está tentando te atingir de todas as maneiras que ele pode. Ele está tentando fazer você ficar ofendido com seu pastor, ofendido com seus ministros em sua volta, ofendido com membro de igreja, ofendido com seu esposo, com seu marido. Guarda o teu coração, porque o inimigo está com alvo no seu coração dizendo, eu vou atingir eles, eu vou acabar com eles, eu vou fazer eles ficar cheio de culpa, cheio de mágoa, cheio de rancor, eu vou achar um jeito de fazer eles ficar cheio de pecado, eu vou mexer com o coração deles até que eles perdem toda a pureza de espírito. Guarda o teu coração. Eu estou aqui perante vocês hoje como testemunho da graça de Deus, porque se não fosse pela misericórdia de Deus, nem vivo estaria, porque o inimigo tentou me destruir. Ele colocou coisas no meu coração que não pertenciam ali. Guarda o teu coração, porque a situação do teu coração vai te separar da presença do teu Deus. Não tem mágoa nesse mundo que vale a pena ser separado da presença de Deus. Não tem pecado nesse mundo que vale a pena ser separado da presença do meu Rei. Não tem culpa, não tem nada que vale a pena segurar e deixar mexer com o meu coração e me separar dele. Quando eu saí daquele momento de oração, desse parque nacional, é a coisa mais difícil para me contar, mas eu sinto que eu só quero abrir um pouco com alguém. Eu achei uma ponte, eu tinha um Jeep, eu gostava de carro que podia ficar conversível. Eu tinha um Jeep e estava todo aberto, levantado, 4x4. Sempre gostei de carro. Eu dirigi para uma ponte. Eu lembro que eu subi em cima da ponte. Eu olhei para baixo e pensei, eu poderia acabar com toda essa dor agora. É só eu pular. Alguns momentos de pavor, mas depois acaba tudo. Porque o meu coração estava ao ponto de me causar tanta angústia. Porque era tão impuro. E tinha tanta coisa lá dentro que parecia que eu nunca ia poder cuidar. Culpando a mim mesmo, culpando meus pais, culpando a igreja, culpando a Deus. Porque o final de tudo que o inimigo quer fazer, ele quer te separar da presença de Deus. E a única maneira que ele consegue te separar é se ele causar com que você deixa e começa a guardar coisas no seu coração que não pertencem a Deus. Deus disse, eu quero todo o seu coração. Tudo, ele quer tudo, ele não quer parte, ele quer tudo. E se o inimigo conseguir colocar algo lá dentro, ele te separa da presença do teu Rei.
Graças a Deus que já parou. Mas eu lembro que eu venho para o Brasil pregar. Aconteceu no Amazonas, aconteceu em Espírito Santo, aconteceu em Minas Gerais. Eu chegava para pregar a convenção e tinha ex-alunos da escola bíblica que vinham lá. Eu não posso te contar quantas vezes que eu ouvi alguém falar: eu queria vencer a você mesmo, porque eu não acreditei que você virou pregador. Tem um homem na igreja do pastor Wright. Eu tentei me abrir uma vez com ele e ele usou tudo contra mim. É uma das razões que eu saí de lá. Não era por causa do bispo, era por causa que aquele homem vinha para mim toda hora. Ele: você é sujo. Guarda o teu coração. Porque não é o seu louvor que vai te salvar. Não é as suas pregações que vão te salvar. Não é o seu vestimento exterior que vai te salvar. Do teu coração procede tudo. E você pode estar no seu exterior parecendo que você está perfeito, mas se o seu coração está sujo, se o seu coração estiver sujo, você vai fazer coisas na escuridão, onde ninguém vê. E você pensa que ninguém sabe, mas Deus está vendo. Você é quem você é quando ninguém mais está por perto. Aquele momento que ninguém está vendo nada e você está lá olhando a sua pornografia. Aquele momento que ninguém está por perto e você está lá buscando um caso fora do seu casamento. Me escuta. Eu sei que não é esse tipo de pregação que você quer. E vai por mim, não é esse tipo de pregação que eu quero pregar. Mas a condição do seu coração vai te levar para um caminho que o inimigo vai te destruir. Se você não deixar o seu coração estar puro perante o teu Deus. Oh Deus. Deixa eu ver se isso. Uau. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque se o seu coração não estiver limpo, a presença e a glória de Deus não pode habitar em sua vida da forma que Ele quer. Você vai sentir a presença dEle, mas você não vai pertencer a Ele. Você pensa que você está escapando, mas não está. Você pensa que tem tempo, mas não tem. Amanhã eu peço perdão de Deus, amanhã eu conserto as coisas. Mas de pouco a pouco, um vaso puro, a mágoa está fazendo isso aqui. Um pouquinho de bagunça. Culpa está fazendo isso aqui. E de pouco a pouco, chega ao ponto que você vem perante a Deus. E toda vez que Deus tenta usar você, Ele coloca a mão poderosa dele lá dentro e sai. Ah, não posso usar eles. E você entra em louvor de novo e ele vem, vou usar eles. Ah, não posso usar eles. Porque a situação do seu coração já está sujo. Porque você não se manteve puro perante a Deus. E acaba nisso aqui. O lado de fora ainda está bonito. O lado de fora está bem. O lado de fora
ainda está normal, ninguém ia saber se você não pudesse olhar lá dentro. Mas Deus está olhando a situação do coração, Ele está vendo que está tudo errado. E Deus não pode usar um vaso impuro nas mãos dEle. Deus não pode usar a mão dEle para trazer algo grande para a sua vida se tem impureza. Nós estamos querendo ser usados nas mãos de Deus, mas estamos dando a Ele algo impuro. Como que Deus pode pegar esse vaso e usar para a honra dEle, quando é um vaso que só tem impureza? Guarda teu coração, porque dele procede. Tudo que você faz vai fluir do teu coração. A maneira que você ministra vai fluir do seu coração. E se tem impureza no meu coração, eu estou ministrando através de impureza. E o que eu estou fazendo com a congregação é impureza que está tocando neles. Eu creio tanto em pureza de espírito agora, porque eu passei os meus últimos 20 anos lutando todo dia para ter certeza que não tem mais coisa no meu coração que está me separando dele. Porque de 12 anos até 24 anos de idade, eu passei 12 anos da minha vida sem realmente sentir a presença de Deus. Mas na igreja do Bispo Wright, sentado lá atrás, depois de umas 4 horas, de repente, a glória de Deus me tocou. E eu senti tudo que eu estava perdendo e tudo que eu não estava sentindo. E eu decidi naquele dia, nunca mais eu quero estar fora disso. Guarda, porque vai sair da sua boca coisas que você nunca pode tomar de volta. Ninguém disse que CEAP era o lugar para nenê. História é o seguinte. História é a história de um rapaz que o inimigo queria destruir, que quase destruiu. Minha história é a história de um pregador que o inimigo queria destruir, quase destruiu. Minha história continua sendo um pastor de igreja que o inimigo está fazendo de tudo para acabar com o meu coração. Porque se ele conseguir me atingir aqui, ele pode me arruinar. Tem pessoas sentadas aqui agora que tem coisas que você está escondendo no seu coração. Talvez é de 10 anos atrás, talvez é de 5, talvez é de ontem. Mágoas, coisas que te chatearam, pecados escondidos. Oh, se você conhecesse o amor do meu Deus, você ia saber que em um momento Ele é capaz de lavar tudo, tirar tudo. Naquele momento perante a Ele, dizendo: Senhor, lava-me, purifica-me. Naquele momento Ele é capaz de mudar tudo. Eu não sou perfeito, de fato. Talvez eu sou o homem mais imperfeito que eu conheço. Não sou digno de estar aqui na frente pregando. Para ser totalmente honesto. E geralmente eu pego o púlpito pensando: olha esses outros pastores que são muito mais capazes do que eu, e por que eu aqui? O pastor Daniel Borges prega muito melhor do que eu. O pastor Toninho, um dos melhores pregadores que eu já ouvi. O espírito do pastor Samuel e o pastor Anderson, meu Deus. A paixão do pastor Júlio. Eu vejo pessoas, eu penso: mas uma coisa eu te falo,
que você nunca vai ter que duvidar desse homem é que toda manhã eu acordo dizendo: Deus, me dá um coração puro, renova em mim o espírito reto, porque eu já tive a experiência de quase ser destruído. Então eu tomo das palavras de Davi: Senhor, renova em mim, restaura, muda-me, não me deixe viver uma vida de mágoa, uma vida de culpa, uma vida de raiva. Não me deixe viver no momento com pecados em minha vida. Não me deixe viver um dia comigo apontando o meu dedo para outra pessoa. Nunca me deixe me envolver em política. Nunca me deixe fazer nada que te desagrade. Deus, por favor, não me deixe ser um homem que fala mal dos outros, um homem que causa confusão na igreja. Cuida do meu coração, renova o espírito reto. Eu quero estar perante a ti puro de coração, porque eu sei o lado oposto que acontece quando meu coração não está bem. Quando meu coração não está bem, é isso. E a presença de Deus não pode habitar nisso. A presença pura do Espírito Santo, quando olho para o meu coração, ele chega lá e olha e fala: não posso derramar o meu espírito puro num vaso impuro. Eu fico lá sozinho, chorando, clamando: Deus, eu quero você. E ele diz: então se arrepende. Eu grito: Deus, eu quero você. Ele diz: perdoa seu irmão. Eu digo: Deus, eu preciso de ti. Ele diz: então me dá o seu coração completamente. Se hoje você está aqui nessa manhã e você está guardando mágoa, você vai acabar indo para o inferno se você não cuidar disso. Se hoje você está aqui e não consegue perdoar algo que um irmão, um pastor, talvez um dos seus líderes fez, me escuta. O seu coração é alvo do diabo. Ele já te atingiu e a intenção dele é te levar para o inferno. Se hoje você está aqui orando, pedindo a Deus para consertar aquela pessoa, para de apontar seu dedo e comece a dizer: Senhor, crie-me um coração puro. Porque o coração deles pertence a eles, mas o seu coração pertence a você cuidar. A situação do seu coração é o seu trabalho. A situação do seu coração é você que tem que cuidar disso. Não importa o que eles fizeram, não importa o que eles falaram. Na verdade não importa, porque no final de tudo, quando aquela trombeta soar, quando Deus nos chamar, é a condição do seu coração que vai determinar onde você vai. Não vale a pena, porque o inimigo, ele trabalha com isso aqui. Quando ele consegue fazer seu coração ficar sujo, sabe o que ele faz? Coloca mais em cima. Ele fica lá sacudindo toda a bagunça que ele consegue para dentro do seu vaso. Toma mais um pouquinho de sujeira, toma mais um pouquinho de raiva, mais um pouquinho de culpa, mais um pouquinho de mágoa. Um coração impuro não consegue resistir, porque ele não vê as impurezas que já estão lá dentro. Guarda o teu coração, porque se você não tiver cuidado, sabe o que vai acontecer, pastor? Você vai sentir que uma injustiça foi feita contra o seu ministério. E daqui a pouco você vai começar a falar mal dos seus líderes. E depois de falar mal dos seus líderes, você vai se envolver em política para tentar mudar os líderes. E daqui a pouco você é cheio de orgulho em si mesmo, porque você não cuidou do seu coração. Se ele fez mal, perdoa ele, mas nunca levanta a sua voz contra o ministério, porque se você levantar a sua voz contra o ministério, isso vai afetar todo o povo que você pastoreia, e logo o espírito deles vai estar sujo também, porque está procedendo de você algo impuro e injusto. Ele diz em Provérbios 23, 26, meu filho, me dá teu coração.
Hoje Ele chama você. Me dá teu coração. Hoje Ele clama a você, me dá teu coração. Eu estou pregando para alguém. Estou tentando ministrar para alguém e eu vou terminar daqui a pouco. Que nesse momento, segundo o que está no seu coração, se Deus vier e te chamar, eu te faço uma pergunta: você vai para o céu dessa forma? Será que hoje você está diante de Deus com um vaso completamente puro e cheio do Espírito dele, sem impureza nenhuma? Eles fizeram um estudo há pouco tempo. A imoralidade está tão mal na nossa sociedade agora. Todo mundo tem um telefone e é só digitar algumas coisas no seu telefone e rapidamente você chega para bagunça e fotos e vídeos indevidos, afetando homens, afetando mulheres, crianças. Tudo alvo do inimigo para trazer impureza para o seu coração. E você se encontra hoje com a flecha do inimigo enfiado bem no meio do seu coração. E hoje, essa manhã, esse domingo de manhã, você se acha eu já tomei decisões que poderiam me levar para o inferno. Eu já senti mágoas contra pessoas que poderiam ter me levado para o inferno. Eu já tive pessoas fazer coisas contra mim que, por causa dos meus sentimentos por eles, poderiam ter me levado para o inferno. Mas a intenção deles todos era uma só. Era de me tirar da presença do meu rei. E não tem nada e ninguém nesse mundo que vale o suficiente para me tirar da presença do meu Senhor. Então hoje, quando essas coisas começam a vir, eu peso, ok? O Espírito puro de Deus, um coração sujo. E toda vez isso aqui que ganha. Porque eu quero um coração onde a presença de Deus pode encher, pode tocar, pode mover. Eu quero um espírito reto, onde eu posso receber a palavra de Deus e Ele pode falar comigo e ministrar através de mim. Eu não quero tentar ministrar com impureza. Deus. CEAP 2019. Deleta esse CD. Porque eu não queria estar aqui assim. Mas se esse simples testemunho hoje servir para ajudar alguém, então que seja. Guarda o teu coração. Perdoa o seu próximo. Ama completamente. Receba perdão dos seus pecados. Seja puro. Deseja pureza. E luta para manter sua pureza. Luta para manter sua pureza. Porque você é alvo do inimigo. Essa guerra é verdadeira. Eu vi você cantar essa manhã. Eu vi uma coisa muito interessante. Por você, entre poucas pessoas que eu já vi conseguir fazer isso. Quando você louva a Deus. Você traz honra a Ele. Mas você ministra para a congregação e ministra para si mesmo ao mesmo tempo.
Esse é um verdadeiro espírito de alguém que louva. Porque o que acontece é que está subindo, está afetando, está saindo. Isso é sinal de um coração puro, mas me ouve. O inimigo já está tentando te atingir. Me ouve. O inimigo já está tentando fazer de tudo para tirar sua pureza. Não deixa. Luta. Porque Deus tem te escolhido para ser um vaso de honra, um vaso de louvor, um vaso de pureza. Guarda o teu coração. Se eu fizer um chamado para todo mundo que sente que você deve orar, os que realmente precisam provavelmente não vão vir. Porque eu conheço, eu sei como é. Porque você tem aprendido a esconder tanto a sua situação, que você precisa que todo mundo pense que está tudo perfeito aqui fora. Porque para admitir que você está numa situação dessa, eu fiz isso por 12 anos, irmãos. De 12 anos de idade até 24, eu aprendi a fazer igual vocês estão fazendo, alguns. Eu aprendi a segurar minha cabeça para cima. Oh, aleluia, amém, glória a Deus. Está bem, estou ótimo, amém. Eu aprendi a falar as palavras certas. Eu aprendi a louvar da maneira certa. Eu aprendi até a fingir que eu estava quase chorando. Eu aprendi a fazer tudo isso. Eu aprendi a esconder essa situação aqui dentro, que estava duro, que estava sujo. Talvez os outros não conseguem ver, mas o único que importa está vendo. Talvez os outros não sabem, mas o único que pode te salvar sabe. E no final de tudo, só importa o que ele pensa, o que ele fala e quem ele chama. Eu te imploro hoje, um pregador implorando, como é que pode uma coisa dessa? Mas eu te imploro hoje, pega o seu coração e traz perante o teu Deus e diga: Senhor, olha aqui, eu estou cheio de mágoa, estou cheio de culpa, eu estou cheio de pecado, eu estou cheio de fingimento, eu estou cheio de coisas indevidas. Olha aqui, Deus, olha, Deus, o que eu deixei acontecer com o meu coração. Eu estou cansado de estar separado de Ti. Deus, me perdoa, me lava, me purifica para que eu possa novamente sentir a Tua presença gloriosa. Eu não quero estar separado de Ti mais. Eis-me aqui, eu preciso de Ti. Deixa clamor sair do Teu Espírito e diga: Senhor, lava-me, purifica-me e salva-me. Nós temos que parar de mentir para nós mesmos. Temos que parar de fingir que só porque nós estamos vestindo certo, falando certo, que é o suficiente. O coração é o lugar onde tudo sai, é o que afeta o teu espírito, é o que afeta a sua salvação, o coração. Ele está olhando o seu coração. Não é você vindo para a igreja todos os cultos, não é você cantando bonito que vai te salvar, é o seu coração. Ele está olhando aqui porque é aqui que Ele habita. É aqui onde estão todas as emoções, as paixões, eles procedem daqui. E se essa é a situação? Deus não pode usar e nem habitar um coração impuro. Porque água pura, água doce e água salgada não se misturam. O Espírito puro de Deus não vai se misturar
com a impureza do seu coração. Escuta, alguns de vocês estão tão cansados. Você veio para a Serra arrasados, cansados. Você veio aqui porque você está tão cansado de esconder quem você realmente é. Você está tão cansado de esconder tudo que está aqui dentro. Porque você acorda de manhã sabendo, eu preciso de mais, mas não consigo pegar. Você acorda de manhã sabendo, eu precisava mudar, mas não consigo. Eu estou te dizendo hoje, me ouve, por favor, é a situação do seu coração. Senhor, eu não sou capaz de falar, pregar, ensinar, nem abrir as escrituras o suficiente para passar para esse povo maravilhoso o que tu estás querendo dizer e fazer por eles hoje. Eu não tenho sabedoria suficiente, não tenho palavras suficientes, mas tu tens. E tu é capaz de fazer o que o homem não pode. E eu te peço hoje, muda os nossos corações, para que a tua glória possa cair nesse lugar e teu Espírito possa mover. Graça. Para Deus fazer o que Ele quer fazer no resto desse encontro nosso, a intenção dele hoje de manhã era trabalhar no seu coração. Eu gostaria de ficar em pé em frente de vocês e dizer que desde a minha infância eu andei reto e certo e fiz tudo direito, mas não posso. Eu queria ter um testemunho melhor, que é um testemunho de sempre andar nos caminhos de Deus, mas não tenho isso. Mas hoje eu aprendi a guardar a coisa mais valiosa que eu tenho perante a Deus, que é meu coração. Mantendo o espírito reto. Porque eu não quero ir para o inferno. 2, eu não quero que minha família vá para o inferno. E 3, eu não quero que o povo que eu pastoreio vá para o inferno. E se o meu coração não está puro, eu coloco todo mundo em risco. Se o meu coração não estiver puro, todo mundo em minha volta está em risco. Porque vai proceder de mim coisas que são indevidas e erradas. Espírito que eu nunca queria demonstrar, coisas que eu não queria falar, vai sair do meu coração. Eu não tenho mais palavras para te dar hoje. Eu não tenho mais sabedoria, a não ser a te pedir perante o teu Deus, para pegar o seu coração e levantar para Ele agora e dizer: Senhor, eis-me aqui. Lava-me, perdoa-me. E se tiver alguém aqui dentro que você não perdoou, vai e perdoa eles agora. Se tiver alguém aqui dentro que você tem rancor, vai lá e diz: por favor, me perdoa pelos meus sentimentos. Mas não tem nada nesse mundo que vai me separar mais da presença do meu Deus. Para de culpar, para de apontar seu dedo, para de falar sobre todas as razões que você tem para sentir isso. Deixa, conserta o teu coração. Não tenta consertar o coração do seu próximo, conserta o teu. Não tenta culpar eles, culpa a si mesmo e diz: olha, não importa o que aconteceu, o que foi falado, eu quero o teu perdão. Eu acordei hoje de manhã, quando
eu senti a presença de Deus me acordar e falar comigo. Hoje eu quero que você fale sobre a pureza de coração. Vou ser sincero contigo, eu imediatamente sabia o que eu tinha que fazer. E eu lembrei das vezes que eu trouxe perante a Deus louvor impuro, pregação que era impuro, orações impuros. Quantas vezes que eu vim perante a Deus e trouxe a Ele um sacrifício que não era aceitável. A impureza do meu espírito fazia com que eu tirava lenha do fogo de Satanás e colocava lenha no fogo de Deus e queria que Ele abençoasse. Porque no final de tudo, o coração é impuro. E a impureza de coração é afetado pelas coisas malignas, queira ou não. Vamos parar de esconder atrás do fato e falar, mas Deus sabe, Deus entende. Não. Você é filho, servo de Deus, escolhido de Deus, chamado príncipes perante a Deus. Então, não venha falar que está tudo bem. Porque a sua raiva, a sua culpa, as injustiças do teu espírito tira a lenha de coisas impuras e leva perante a Deus no altar puro e diz, Senhor, agora abençoa tudo isso aqui. Ele não pode. Ser sincero, se eu brigo com a minha esposa, eu não tenho coragem de subir no púlpito. Não tenho. Eu prefiro que a igreja toda fique sabendo. 2 anos atrás, eu e minha esposa brigaram. E ela estava tão chateada comigo que ela não queria nem conversar comigo naquele momento. Eu fui para ela e falei, olha, perdoa, eu errei. Eu briguei com ela por causa de coisa boba. E ela ficou chateada, ficou machucada comigo. Nosso filho queria ir na casa de colegas dele. Eu deixei quando ela tinha falado que não podia. Eu não sabia. Ela veio reclamar, falei com ela. Eu deixei e acabou. Aprendi bem rapidinho, nunca mais falar aquilo. Era no sábado à noite. Eu cheguei na igreja. E quando eu for colocar meu pé para pisar, o Espírito de Deus me parou e disse, e o seu coração? Oh Deus. Oh Deus. Eu virei e fui dizer para minha esposa e falei, me perdoa. Eu te magoei, eu agi errado. Ela falou, tá bom. Mas naquele momento ela só podia falar, tá bom. Era coisa boba, era coisa pequena, mas tinha afetado a união entre nós dois. Escuta, você acha que é só as coisas grandes? São as coisas pequenas que entram lá. Flechas pequenas que ficam atingindo, coisinhas. Sabe o que eu fiz? Eu tinha que pregar, mas eu também precisava de ver minha esposa bem. E eu tinha causado aquilo. Eu mandei eles tirar o púlpito lá de cima e colocar no chão, porque eu não ia ministrar lá de cima com autoridade. Bobeira, pastor. Talvez para você, mas para mim, que viveu 12 anos com o coração puro, eu não quero que nada me separe da presença dele de novo. Eu tenho medo de estar fora da presença dele, porque eu sei o que aqueles 12 anos quase me levaram. Eu vi o inferno tentando me atingir. Então não tem nada que vai me separar do amor do meu Deus. Porque não tem coisa nesse mundo, não tem pessoa nesse mundo que vale a pena ficar assim. Por favor, guarda o teu coração. Hoje, vamos orar.
Fica à vontade. Já terminei, não tenho mais nada a falar. Se você quiser sair, fica à vontade.